tudo bem Rondônia, tudo bem Porto Velho? Está no ar o programa do Fogaça. A você que está ligado aí em todo o estado de Rondônia, a você que manda mensagem através do telefone 9231 9050, pedindo aí para mandar um abraço para você. Lembramos que o nosso programa é gravado, ele é gravado das tardes e passado aí logo mais nas TV de Porto Velho e de Ji-Paraná. E hoje a gente já começa mostrando os números oficiais aí do boletim 72 da Gevisa-Cesal, aonde informa aí o número de pessoas infectadas com o coronavírus no estado de Rondônia, pessoas também que já foram curadas, pessoas que estão internadas, aonde estão internadas e o número de pessoas que vieram a óbito aos seus respectivos municípios. E o boletim 72 informa que Rondônia tem 3.862 pessoas confirmadas aí com o novo coronavírus. Pacientes confirmados, 1.778 pessoas já foram recuperadas. Óbitos aumentou para 137 pessoas. Pacientes internados na rede pública estadual, 205 pessoas. Pacientes internados na rede privada, 112 pessoas. Pacientes internados na rede pública municipal, 18 pessoas, totalizando 335 pessoas internadas aí no estado de Rondônia em decorrência da Covid. Então, você que está na sua casa, muito cuidado, você que está no trabalho, muito cuidado, você que está nas ruas, muito cuidado, porque nós estamos na capacidade máxima, principalmente na capital, aonde que tem o maior número de pessoas com Covid, tem o maior número de pessoas internadas e o maior número de pessoas que já vieram a óbitos. Testes realizados no estado de Rondônia, 14.003 testes já foram realizados em Rondônia. Aguardando o resultado do LACEN, 441 pessoas. Dos 3.862 casos de Covid-19 em Rondônia, 2.841 estão aqui na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, 283 na cidade de Ariquemes, 126 na cidade de Guajará-Mirim, deu um salto Guajará-Mirim com o número de pessoas infectadas. Ji-Paraná com 86 pessoas, São Miguel do Guaporé também deu um salto para 83 pessoas infectadas, Candeias do Jamari 61 pessoas infectadas, Jaru 48, Cacoal 46, Vilhena 38, Rolim de Moura 26, Ouro Preto do Oeste 24, Urupá 21, Pimenta Bueno 19, Buriti 17, Cujubim 17, Mirante da Serra 15, estabilizou lá em Mirante da Serra, Espigão do Oeste pulou para 16 pessoas infectadas, Nova Mamoré 13, Itapuã do Oeste 11, Alto Paraíso 6 e São Francisco 6 também. Primavera de Rondônia 5, Rio Crespo 5, Vale do Paraíso 5. Os municípios de Alto Alegre dos Parecidos, Governador Jorge Teixeira, Nova Brasilândia do Oeste, todos têm 4 casos cada um. Os municípios de Alta Floresta, Alvorada do Oeste, Teobroma, cada um tem 3 casos. Os municípios aí de Cacaulândia, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Novo Horizonte do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Presidente Médici, Santa Luzia, Vale do Paraíso, cada um tem 2 casos. Os municípios de Cerejeiras, Campo Novo de Rondônia, Costa Marques, Ministro Andreasa, Nova União, São Felipe e Seringueiras, cada um tem 1 caso cada um. Dos 369 novos casos de Covid em Rondônia, desses 247 foram constatados em Porto Velho, 37 em São Miguel do Guaporé, 27 em Ariquemes, 15 em Ji-Paraná, 8 em Jaru, 7 em Pimenta Bueno, 6 em Itapuã do Oeste, 5 em Cujubim,
4 em Cacoal, 3 em São Francisco do Guaporé, 2 em Espigão do Oeste, 2 em Guajará-Mirim, 1 em Candeeiro Jamari, 1 em Rolim de Moura, 1 em Ouro Preto do Oeste, 1 em Nova União e 1 em Nova Brasilândia e 1 em Vilhena. Óbitos por municípios. Em Rondônia foram registrados 137 óbitos por Covid-19 nas seguintes unidades. 91 pessoas já faleceram em Porto Velho, 20 já faleceram lá em Guajará-Mirim, 5 em Ji-Paraná, 4 em Ariquemes, Candeeiro Jamari faleceu 2 pessoas, Rolim de Moura também faleceu 2 pessoas, São Miguel do Guaporé faleceu 2 pessoas, Nova Mamoré 2, Alto Paraíso, Buritis, Campo Novo, Cerejeiras, Cujubim, Espigão do Oeste, Miranda da Serra, São Francisco do Guaporé e Vale do Anari, cada um aí faleceu 1 pessoa em cada um desses municípios. O boletim 72 do dia 27 informa que 4 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo 3 pessoas, 3 homens de 53, 60 e 72 anos de idade, foram aqui na cidade de Porto Velho, e um homem de 70 anos aí no município de Nova Mamoré. Esses são os números do boletim 72 do dia 27, e não canso aqui de falar. Se você puder ficar em casa, fique, tome todos os cuidados, não receba visitas, não faça festa e se cuide o máximo, principalmente se você tiver mais de 40, 50 anos aí, porque essa Covid está matando em Rondônia. Já matou 137, já matou 91 pessoas em Porto Velho, 20 em Guajará-Mirim, e não é brincadeira, ela tá pegando pesado mesmo. Porto Velho aí tá com 2.841 casos confirmados, uma pandemia que pelo jeito aí cada dia está aumentando, 300, 200 pessoas todos os dias no município de Porto Velho. Então muito cuidado e assista agora aí a entrevista do secretário Fernando Máximo, onde ele fala aí das ações e fala dos números da Covid em Rondônia. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Os testes rápidos sendo distribuídos, o governo do estado de Rondônia adquiriu, com apoio da bancada federal, em nome do deputado Lúcio Moschini, da deputada Mariana Carvalho, e os demais deputados e senadores da bancada federal de Rondônia, que destinaram a emenda de 11 milhões de reais para o estado de Rondônia, e essa emenda, mais 11 milhões para os municípios, foi repassada para o estado para que seja repassada para os municípios, e com isso o estado adquiriu esses testes rápidos, são 100 mil testes rápidos que estão sendo distribuídos. Ontem já foi passada uma parte, vai ser distribuída em etapas de realização desses testes, foi passada uma parte ontem para o COSEMS, que é o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, e já estão pulverizando aí para todos os 52 municípios do estado de Rondônia uma ação do governo do estado de Rondônia. O governador Marcos Rocha extremamente empolgado com isso, porque esse Mapeia Rondônia, esse projeto Mapeia Rondônia é para testar o máximo de pessoas possível no nosso estado, para que a gente tenha uma noção real do que está acontecendo, para que a gente possa, inclusive, adotar outras medidas necessárias. O estado de Rondônia já tem testado bastante pessoas, mais do que outros estados, mais do que a média dos demais estados. Entretanto, agora a gente vai mapear realmente um número maior, e esse estudo epidemiológico é extremamente importante. É muito bom nós sabermos exatamente como é que está a situação no nosso estado. A nossa expectativa é que a gente comece no dia 30 a testagem em todos os municípios, simultaneamente, nos 52 municípios, isso articulado, concatenado com as secretarias municipais de saúde, com os prefeitos municipais, para que a gente possa, o governo do estado e municípios, atuarem juntos, simultâneo, para que a gente possa começar e terminar ao mesmo tempo e ter esse feedback o mais breve possível do número de pessoas infectadas no nosso estado de Rondônia. Boletim de hoje, nós temos 3.862 confirmados com coronavírus no estado de Rondônia. Graças a Deus, 1.778 pessoas curadas desse vírus. 1.778 rondonienses
que estão libertos dessa enfermidade, libertos desse vírus maldito que tem assolado o mundo inteiro. Infelizmente, 137 óbitos, a gente lamenta por cada uma dessas pessoas que faleceram, por todos os familiares, a gente deseja as condolências a todos os familiares, amigos, parentes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, deixa eu botar mais isso para fora. Então vou repetir, já que chegou mais uma, eu já vou repetir, já está pegando, aqui ainda não, né? Depois a gente fala de novo. Então nós temos nesse momento mais de 14 mil exames realizados no estado de Rondônia, dos quais 3.862 pessoas confirmaram positivos desses 14 mil exames. 14.003 exames. Temos internados nesse momento 335 pessoas. Isso é um número que nos preocupa. É um número que vem crescendo. Desses 335, 209 estão na rede pública, sendo 62 em UTI e 147 em leitos clínicos. Então, nesse momento, 62 pessoas internadas nas nossas UTIs e 147 nos leitos clínicos. Taxa de ocupação no Hospital Semetron e UTI 94%, na AME 77%, no SAMAR 86%. Quanto aos leitos clínicos, 81% do Semetron ocupado, 88% do SAMAR e 56% do Hospital Santa Marcelina. Os dados do interior, graças a Deus, são bem melhores. Taxa de ocupação, tanto de leitos clínicos, no nosso Hospital Regional de Cacoal, abrangendo a segunda macro-região do estado de Rondônia, graças a Deus, as taxas lá são bem menores do que... Desculpa, secretário, você pode repetir Santa Marcelina? Santa Marcelina, nós temos 56% de leitos clínicos ocupados. Mais perguntas? Secretário, São Miguel do Guaporé, com o aumento dos casos em acelerado lá, o que a Secretaria vai fazer? Os hospitais de Cacoal estão preparados para todos que já, os casos mais graves, devem ser levados para lá? Exatamente. A referência para São Miguel do Guaporé de casos graves, casos de necessidade de internação em UTI, na segunda macro-região, é o Hospital Regional de Cacoal. O Hospital de São Miguel é um hospital grande, eu conheço lá o Hospital de São Miguel, é um hospital grande que tem uma estrutura boa, com muitos leitos. Então as internações clínicas de baixa complexidade serão feitas lá mesmo em São Miguel. Os casos mais graves serão transportados em UTI móvel, com ambulância com médico, até o Hospital Regional de Cacoal para serem internados lá na UTI. Nós estamos com a força-tarefa também em São Miguel agora, já tem uma equipe lá, que se deslocou ontem, já está em São Miguel do Guaporé, participando de toda a orientação, mudança de fluxo, ajudando realmente a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde. Estamos com a equipe ainda em Guajará-Mirim e a outra equipe agora em São Miguel. Devemos reforçar um pouco mais essa equipe lá em São Miguel, porque realmente são 2 municípios agora que chamam a atenção, que nós temos que cuidar com mais carinho, olhar mais atento para esses 2 municípios, ter 2 focos grandes de coronavírus no estado. E quais são as medidas lá, secretário de São Miguel? Dessas equipes as mesmas feitas em Guajará? Basicamente as mesmas medidas de Guajará-Mirim, entretanto com uma diferença, que lá tem um foco grande numa empresa local, muitas pessoas contaminadas, e essa empresa foi fechada inclusive por medida judicial, e eles têm que cumprir alguns pré-requisitos para que retorne ao funcionamento dessa empresa, e aí nós estamos entrando junto. Ontem fizeram contato várias vezes conosco e com alguns setores aqui da Secretaria de Saúde, falaram comigo mesmo dessa empresa, o pessoal de São Paulo ligando. Estamos traçando uma estratégia conjunta para ajudar, porque apesar de serem funcionários daquela empresa, são cidadãos rondonienses, tanto do município de São Miguel, quanto do município de Seringueiras, que é lá do lado, e de outros municípios. É uma empresa grande que tem muitos funcionários, muitos colaboradores. Então existem várias estratégias. Chegando mais um aqui, tá de cá. Então são várias estratégias conjuntas, inclusive a testagem numa parceria que deve fechar hoje, essa parceria dessa empresa com o governo do estado de Rondônia, o que eles iriam gastar fora para realizar esses exames em outros estados, demorando mais tempo, porque o LACEN hoje
é mais rápido fazer pelo LACEN o exame do que você mandar para outro estado, vai demorar fazer no particular. As empresas particulares, laboratórios em Rondônia, não fazem o teste do PCR, nenhum, não tem o aparelho, só quem tem é o LACEN, só quem está realizando é o LACEN, que é do governo do estado. Então, se qualquer pessoa precisar do exame, tem que fazer no particular, vai ser coletada a amostra do RT-PCR e vai ser enviado para fora do estado. Nós não estamos falando de teste rápido, estamos falando do RT-PCR, que é aquele que coleta a amostra do nariz e da garganta. E o prazo para sair o resultado é maior no particular do que o prazo do LACEN. Então essa empresa, como ela tem interesse em retomar suas atividades e testar os seus servidores, seus funcionários, nós estamos fazendo uma parceria com eles. O dinheiro que eles usariam para pagar esse exame fora, eles vão repor em materiais para o nosso LACEN e contratação de servidores. Isso não está fechado ainda, nós conversamos ontem, vamos possivelmente fechar esse acordo hoje, a gente fazer os exames deles, mas eles vão ter uma compensação, não em dinheiro, mas em materiais, em insumos que nós precisamos, inclusive contratação de servidores, porque todos nós sabemos que no LACEN também tem alguns servidores afastados pelo fato de estarem positivos pelo Covid. Então essas são as principais ações e tem mais uma equipe ainda vai se deslocar para São Miguel do Guaporé para poder ajudar. E agora a gente fica meio dividido também, Porto Velho é um foco grande, Guajará-Mirim tem uma equipe nossa, agora São Miguel, então a gente não tem como mandar todo mundo de uma vez, porque senão acaba desfalcando outros lugares. Secretário, perdão. Pode falar. Com relação ao pico em si, a gente não tem como prever isso, mas ao analisar os gráficos, os números, uma projeção para os próximos 45 dias é que nós necessitemos de 500 leitos. Vamos supor que nós temos 200. Qual é o plano que o senhor está traçando, a sua equipe, para esses 300 a mais, caso eu dou uma projeção nos próximos 30 dias, segundo o gráfico, né? Ele precisa subir o máximo possível para ele descer. Você está falando de leitos clínicos? Isso. Ou UTI? De UTI, você está falando de UTI, 200. Isso que a gente tem o Regina Passe, né? Mais os que a gente tem no Hospital do Coração, vamos colocar ali 200. Caso esse gráfico, como estou dizendo, essa projeção, ela continua com esses números evoluindo cada dia mais, são mais ou menos, um cálculo por baixo, 500 leitos, no caso, nos próximos 45 dias, um mês. Então, o senhor tem esse plano emergencial para mais 300 leitos? Nós temos várias ações que estão sendo tomadas, inclusive solicitamos mais uma vez ontem mais ventiladores para o Ministério da Saúde, que já nos mandaram 25 alguns dias atrás. Nós temos 30 ventiladores nossos comprados há mais de 2 meses que não chegaram ainda. Pedimos uma remessa maior, não só de ventiladores, como de bombas infusoras, monitores multiparamétricos ontem para o Ministério da Saúde. O governador fez um contato direto com o general Pazuello, que é o atual ministro interino da Saúde. Um coronel nosso aqui também, que já serviu com ele, também falou. A deputada Mariana Carvalho também falou com ele ontem. Então nós estamos usando todas as forças para conseguirmos mais aí 50 ventiladores do Ministério da Saúde. Apesar de que o que a gente pede, outros estados também pedem. Todo mundo está pedindo, e tem estados piores do que a gente, então o Ministério acaba dando prioridade. Como por exemplo o Pará, o Amazonas, o Ceará, tem tido mais dificuldade de leitos, entraram realmente muito mais próximo do colapso do que a gente, graças a Deus. Então, nós temos essa necessidade, estamos pedindo, ainda vamos montar nos próximos dias alguns leitos de UTI, a gente vai anunciar isso para vocês daqui a pouco, a estrutura está sendo montada, nos próximos dias a gente monta, além do Regina Passe, que vai ter 10 leitos de UTI, a gente ainda vai montar mais alguns leitos. Vão sair os leitos do Hospital do Amor, que a Assembleia Legislativa está financiando isso aí, então, possivelmente na semana que vem, mais alguns leitos que a gente vai montar em outro lugar, que a gente vai falar daqui a pouco, utilizando ventiladores que já temos, e estamos aguardando mais 30 ventiladores nossos e mais 50 ventiladores que a gente pediu. Não houve promessa, houve um pedido para o Ministério da Saúde, mas anteriormente o governador já tinha pedido aqueles 25 e o Ministério nos cedeu. Então a gente espera, a gente tem observado que as projeções não têm se concretizado. As projeções têm ficado, principalmente as mais antigas, jogaram muito acima. E a gente tem precisado de menos até por conta de uma série de ações. Ações da imprensa, que tem recomendado, orientado as pessoas a terem todos os cuidados. Ações da própria população de bem, que segue as recomendações, usa máscara, não se aglomera. As ações que nós temos feito também na Secretaria de Estado da Saúde, para tentar contingenciar isso, para tentar aumentar o número de leitos e etc. Então o caos que já era para ter chegado em Rondônia há algum tempo, segundo as previsões mais antigas, não chegou. E a gente vai se preparando na medida do possível. E se perguntar, o estado de Rondônia está preparado para o que deve vier?
Nem a Itália esteve, nem os Estados Unidos esteve, lugar nenhum do mundo. É uma pandemia e a gente tem que tentar controlar a infecção, diminuir a aglomeração, para que não chegue realmente no colapso, para que não chegue no caos. Secretário, eu matei a Rondônia, é uma ação. Só mais um questionamento em relação a São Miguel do Guaporé, secretário. Ontem o prefeito declarou lockdown. Eu queria o seu comentário a respeito dessa medida, se é uma medida assim, conveniente para o momento, se é importante, se ajuda nas ações da CESAL esse lockdown. É difícil a gente comentar. O prefeito ele tem toda a autonomia, né? Agora assim, que o lockdown naquele local, naquele momento, um surto grande que teve lá, uma cidade pequena, está todo mundo assustado, aterrorizado, como estava a população de Guajará-Mirim 10, 12 dias atrás, e agora hoje, no 9º dia, a nossa equipe lá já diminuiu esse terror, as pessoas já mandam mensagem de agradecimento, dizendo que melhorou o clima em Guajará-Mirim. Então, levaram um susto muito grande lá em São Miguel do Guaporé e o prefeito decretou realmente o lockdown necessário. Ele achou que era importante naquele momento, a população desesperada, eu acho que até para acalmar os ânimos ali do pessoal, foi extremamente necessário. É óbvio que o que a gente quer é controlar a situação, evitar as complicações, evitar as mortes lá e que tudo volte a funcionar, não só em São Miguel do Guaporé, como em todo o estado de Rondônia. A gente quer que diminua o número de casos, aumente o número de curados, tenha baixa a taxa de mortalidade, para que a gente possa voltar à vida normal. Mas nesse momento ainda não é de voltar e a atitude do prefeito lá é uma atitude louvável, dada a circunstância local que o município viveu, esse surto rápido. Mas obviamente ele deve repensar isso depois, caso a situação se contorne, a situação melhore. Porque o prefeito dos municípios está sentindo a situação na pele lá, ele está entendendo a população, está sentindo o drama do local, está vendo a situação mais de perto. Por isso tem essa flexibilidade e o prefeito tem a possibilidade de fazer esse decreto e fez, achando que era a medida mais correta. E a gente está analisando esse caso também, a nossa equipe lá já e com mais pessoas descendo para São Miguel do Guaporé. Secretário, em relação ao Regina Passe, já há alguma previsão de quando será usado? Regina Passe, na próxima semana, ele já entrega uma parte para a gente, uma parte dos leitos, tudo conforme está no contrato, e depois continua a reforma para entregar mais 70 leitos, chegando a 140, dos quais 80 são leitos oficiais e 60 são leitos realmente de hospital de campanha. Secretário, sobre São Miguel do Guaporé ainda, no boletim do estado que são 83 casos, no município são 120 casos confirmados. Tem informação sobre essa diferença? E você comentou que uma equipe foi enviada para o município. Que trabalho que essa equipe está fazendo lá? Esse delay ele existe mesmo, né? O município está vendo o dado real, ele, às vezes, na frente da gente. Eles realizaram testes agora de manhã, por exemplo. Não está no nosso sistema ainda. E também tem um delay do nosso para o nacional. Quantas vezes a gente anuncia que a Rondônia tem tantos casos e o Ministério da Saúde está lançando um número a menor? É porque existe um certo delay mesmo para a atualização desses dados. Mas possivelmente o dado de São Miguel do Guaporé está mais à frente, porque eles estão testando em tempo real e já soltando no boletim deles. Isso atualiza em no máximo 24 horas, a gente já tem o dado real e como o dado é contínuo, sempre pode haver um certo delay. E sobre aquelas fases, fase 1, fase 2, fase 3, né, nós estamos na fase 1. Passou-se já 14 dias, vai avançar para uma próxima fase, vamos retroagir? E há um município que estava numa fase mais avançada e que voltou atrás, como é que está essa situação? O município de Ariquemes chegou a ficar na fase 1, mas cumpriu alguns pré-requisitos, como por exemplo, criação de leitos de UTI e já voltou para a fase 3. Foi bem rápido, realmente eles agiram de forma rápida lá em Ariquemes e conseguiram retornar da fase 1 para a fase 3. Aqui em Porto Velho nós ainda estamos montando estrutura, né? O número de casos infelizmente vem aumentando muito rápido, a taxa de internação nas nossas UTIs é uma taxa alta, bastante alta no município de Porto Velho, portanto não há possibilidade ainda de mudar de fase, mas a expectativa é de com a criação desses novos leitos que vão ser implementados nos próximos dias e se conseguirmos diminuir a incidência, o percentual de taxa de ocupação dos leitos de UTI, obviamente isso está no decreto, os municípios podem mudar de fase e assim Porto Velho também há a possibilidade que mude desde que cumpra todos os pré-requisitos do decreto. Só sobre a utilização das máscaras, foi aprovada essa lei sancionada, então até o dia 30 haverá um decreto para ser também aprovado em relação à cobrança dos R$80. O Agnaldo me falou agora pela manhã que haverá uma força-tarefa com várias secretarias do município e a Polícia Militar com relação à fiscalização. Ocorre que pode haver uma possibilidade de abertura de academias e igrejas.
isso pode acontecer, e com relação ao que o senhor pensa, a sua secretaria vai ajudar o município também a fiscalizar? Você está falando do decreto da Prefeitura de Porto Velho, que E pode com abrir relação à igrejas? cobrança, não, com relação à cobrança, vai entrar em vigor a partir do dia 30, né? Já está sendo, a população já está sendo avisada, já foi sancionada essa lei e aprovada pelo prefeito. Mas com relação ao apoio da sua secretaria, a essa fiscalização, vai ter alguma coisa? E pode reabrir as igrejas, a academia? Pode acontecer isso? Nós gostaríamos que não precisasse haver repreensão, que não precisasse haver multa para ninguém. E só do fato da gente pedir e falar e mostrar cientificamente que é importante as pessoas usarem máscara, que todos estivessem usando. A maioria utiliza. Infelizmente tem uma parcela que não quer utilizar, e aí a prefeitura acabou fazendo esse decreto por necessidade, porque está vendo que muita gente não está usando, algumas pessoas estão adoecendo, né? Pessoas que acham que não vão pegar a doença, que vai passar com sinais leves, pode ser, jovem, pensa dessa forma geralmente, mas ele esquece que ele leva a doença para dentro de casa, passa para a mãe, para o pai, para o tio, para o avô, e esses idosos, infelizmente, não reagem bem à doença, se complicam e tem uma taxa de mortalidade muito alta. Então, foi uma medida acertada da Câmara de Vereadores de Porto Velho, da Prefeitura de Porto Velho. Parabéns, tem que restringir mesmo. Se as pessoas não estão seguindo, deve-se tentar penalizar. O ideal seria, repito, o ideal seria que ninguém precisasse de repreensão para poder ter que usar máscara, ter que cumprir as regras. Mas é a mesma coisa do cinto de segurança, né? A maioria das pessoas usa, mas tem um grupo pequeno que não usa, tem que ser multado, tem que ser penalizado para que possa utilizar. E todo o apoio que precisar da Secretaria de Estado da Saúde, como é uma medida extremamente importante, extremamente eficaz, o uso da máscara, todo o apoio que precisar da Secretaria de Estado da Saúde, das demais secretarias do governo do Estado de Rondônia, inclusive da SESDEC, Secretaria de Segurança, isso vai ser extremamente importante. Ficou faltando aqui os dados dos servidores. Hoje nós temos 877 servidores afastados. Lembrando que nós temos servidores positivos, 179 no João Paulo, 124 no Hospital de Base. Temos ainda do LACEN, Semetron, Cosme e Damião, de várias outras unidades, mas os que têm mais servidores são João Paulo e o Hospital de Base. Lembrando que tem servidores afastados porque são positivos, outros porque são suspeitos, aguardando exames, e tem os servidores afastados porque têm mais de 60 anos ou tem algumas outras comorbidades e não podem estar à frente da linha de batalha pelo risco de se contaminarem. A notícia boa é que nós temos hoje 385 servidores já curados da Covid, que já voltaram a salvar vidas, já voltaram a trabalhar na lida, na frente aí, contra essa Covid-19. Secretário, tem dois colegas que chegaram depois, que não pegaram a informação da ação Mapeia Rondônia. Mas seria importante o senhor reforçar para eles e reforçar que são para pessoas com síndrome gripal após 7 dias. Então, Mapeia Rondônia. Mapeia Rondônia é uma ação do governo do estado de Rondônia, onde nós vamos realizar 100 mil testes. Vamos testar 100 mil pessoas, 100 mil rondonienses serão testados com um teste rápido para Covid-19. É uma ação do governo. Tem uma emenda da bancada federal, representada pelo deputado Lúcio Moschini. Ontem, na nossa entrevista coletiva, estavam o deputado Mauro Nazif e a deputada Mariana Carvalho. Mariana Carvalho tem sido muito parceira em todas as ações da Secretaria de Estado da Saúde. O deputado Lúcio Moschini também, a deputada Silvia Cristina, são pessoas que estão muito próximas e ajudando bastante as ações. Então, a Mapeia Rondônia vai começar uma ação concatenada, uma ação conjunta do governo do estado com os 52 municípios de Rondônia, realizar de forma simultânea essa testagem. Vai começar então, a nossa previsão é que comece já no dia 30, vai ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa começa dia 30, dura uma semana, com a testagem em grande quantidade das pessoas que têm sinais e sintomas gripais, para que a gente possa ter uma noção exata daquilo que está acontecendo no estado de Rondônia, para que a gente possa ter dados mais reais, mais fidedignos, para que a gente possa inclusive implementar medidas outras de atendimento a esses pacientes com Covid. Do ponto de vista epidemiológico, é extremamente importante, é fundamental que se faça isso, e vários países que foram cases de sucesso no tratamento da Covid-19, como por exemplo a Coreia do Sul, fizeram isso que o Rondônia vai fazer agora, né, que estão começando a fazer. Esses testes rápidos já foram distribuídos para o COSEMES, que é o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, e eles estão pulverizando para os 52 municípios, para que a gente possa realizar essa testagem, essa grande testagem
que vai ser uma vitória para nós. O Rondônia já tem testado um número razoável, mais de 14 mil pessoas testadas, mas agora com 100 mil numa pancada, né, essas três etapas aí que a gente vai fazer, isso vai ser fundamental, isso vai ser extremamente importante. Obrigada, Sérgio. Senhores, muito obrigado a todos. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Meu nome é Eliane Rudei, sou técnica judiciária na comarca de Ariquemes. Estamos passando por um momento que jamais imaginamos que fôssemos passar. É uma crise mundial, uma pandemia que está assolando todos os países no mundo e deixando a gente com muito medo, com muita insegurança. Então, nesses quase 2 meses que nós fomos autorizados a fazer o home office, nós estamos reaprendendo a viver e reaprendendo a trabalhar também. Porque aqui em Ariquemes, por exemplo, nós mudamos recentemente para um prédio novinho, sabe, com salas amplas, um lugar com mesas novas, computadores novos. E todo mundo muito empolgado com todas essas diferenças, né? Porque quem conhecia o fórum antigo sabe muito bem a diferença, que é enorme e que mudou muito a nossa qualidade de vida no trabalho. E de repente a gente é surpreendido com esse novo modo de trabalhar nas nossas casas, onde a gente descobre que o nosso computador não é tão bom quanto o do fórum, que tem 2 telas, o nosso só tem uma. A gente descobre que a nossa internet é muito lenta, a gente descobre que a nossa energia aumentou muito, né, com o consumo de energia durante esse período de trabalho. Isso são coisas que vão deixando a gente, entristecendo um pouco, mas a gente não para. A gente continua o nosso trabalho e a gente vê coisas boas também acontecendo, como, por exemplo, a solidariedade que nasce nos grupos de trabalho, né? Tem os nossos grupos pequenos de trabalho das nossas varas, tem o nosso grupo grande, né? E o grupo grande do fórum. E nesse lugar que eu vejo muitas pessoas, umas ajudando umas às outras, tentando, né? E as coisas se resolvem muito rapidamente, né? Assim. Então, nesse momento em que o medo, né, por um lado, é uma coisa negativa para a gente, né? O isolamento é uma coisa negativa, mas a solidariedade surge como uma coisa positiva. Que de repente a gente possa levar isso para quando nós conseguimos superar, porque o servidor não parou, o servidor continua trabalhando para que a justiça seja feita, para que a justiça aconteça, para que o processo ande, né, para que as partes tenham o que estão procurando na justiça. Me chamo Jason Messias, sou servidor do Judiciário, trabalho na primeira vara de família. Sou assistente de juiz e hoje a nossa vara é 100% eletrônica. Eu estou 100% no home office. Diante desse novo cenário da pandemia, que foi totalmente surpresa para todos, o servidor público está precisando se reinventar. Existe sim uma falta de estrutura por causa desse fator surpresa e por causa disso o judiciário não vai parar e nem pode parar. O servidor público ele tem um compromisso muito grande com a sociedade de prestar o serviço da melhor forma possível. A gente tem um pouco de dificuldade de ordem técnica decorrente da situação, mas nem por causa disso o serviço não vai deixar de ser prestado, a justiça não vai ser omissa nesse ponto e a população rondoniense pode ficar tranquila em relação a isso. O servidor ele tem uma preocupação exacerbada com a qualidade do serviço e o compromisso
de sempre fazer o melhor por todos. O meu trabalho, que era realizado antes da pandemia, consiste basicamente no atendimento de servidores e familiares, o acompanhamento em situações de saúde, tratamento médico, licença médica. E esse trabalho que eu desenvolvia antes continua sendo desenvolvido nesse período de pandemia. Inclusive, as demandas aumentaram. Então, os atendimentos continuam, né? A única diferença que eu observei é que a logística que eu tinha, né, os recursos tecnológicos que eu teria no local que eu trabalho são mais reduzidos em casa, né? Isso são um dos desafios. Então, os atendimentos que eram presenciais, nós tivemos que adaptar de uma forma mais distanciada. Então, algumas visitas foram substituídas por alguns telefonemas, muitas vezes mais telefonemas até, para que a gente possa fazer um acompanhamento. E eu posso até afirmar que nesse momento a demanda aumentou, justamente pelo tipo de trabalho que nós fazemos. A palavra-chave desse período é adaptação e flexibilidade. Então, nós profissionais conseguimos isso. Com o trabalho sendo desenvolvido home office, por mais que ele não tenha sido de uma forma planejada, né, que faltou tempo para isso, ninguém estava esperando essa pandemia, nós conseguimos nos adaptar e continuar trabalhando. Eu acredito que um ponto importante que deve ser assinalado é que os profissionais do TJ, eles trabalhando home office, eles estão demonstrando que continuam exercendo as suas atividades. E isso nos abre novas possibilidades para que seja avaliado futuramente, no período pós-pandemia, que muitos profissionais poderão exercer as suas funções assim, na modalidade home office. Meu nome é Cíntia, sou servidora de Ariquemes há quase 24 anos. Atualmente eu estou lotada na central de atendimento e o meu dia a dia é com 2 telas enormes de computador na minha frente, uma internet super mega rápida e atendendo as pessoas, porque também é cartório distribuidor e juizado especial. E depois dessa pandemia que a gente começou de isolamento social, eu, numa reunião com a minha chefe, ela pediu que nós separássemos quem ia ficar home office, quem ia ficar prestando serviços no fórum, e eu consigo fazer home office. Só que eu não tenho mais as minhas telas de computador gigantescas, eu tive que me adaptar num notebook pequenininho. Eu não tenho mais um mouse, tem que ser aqui no dedo. A minha internet na minha casa é boa, mas eu já sei de colegas que a internet não é tão rápida, não é tão veloz. O TJ arrumou um chip de telefone que eu continuo atendendo e dou andamento, dou informação, mas nem por isso a gente tem que reclamar e parar de fazer as coisas. Faz com a velocidade da internet que tem, de vez em quando cai o VPN cai, aí o colega que está lá, a gente fala, por favor, reinicia para mim o computador. O pessoal do plantão da STIC, que arrumou para mim e para os meus colegas esse aparato tecnológico para a gente conseguir trabalhar em casa, já tem mais de 40 dias que eu estou só em home office. Então, é o que a gente tem para fazer, é o que tem para ajudar e os prazos continuam, a movimentação processual continua e a gente vai seguindo e tocando o barco, porque não dá para parar a justiça, né? Nesse período de pandemia que nós estamos atravessando agora, nós fomos pegos de surpresa com a situação de ter que trabalhar em casa, fazer o home office. Isso, para mim, foi um tanto quanto difícil a princípio. No começo, nós tentamos trabalhar com o notebook, para mim não funcionou. E pela sorte, como eu tenho em casa um computador, apesar de não ser um ambiente legal, eu consegui, com o auxílio da STIC, organizar para trabalhar nesse computador que tem a tela um pouco maior. Porque no fórum nós trabalhamos com 2 telas, a situação é bem melhor do que em casa. Mesmo assim, com todas essas dificuldades, com a internet um pouco mais lenta que o normal, nós estamos conseguindo trabalhar, a equipe permanece coesa, nós estamos trabalhando no mesmo horário para facilitar o nosso trabalho, mesmo tendo que adaptar essa situação com os demais que também precisam trabalhar em casa, a gente está conseguindo e estamos tendo um bom rendimento.
Acredito que o esforço é de todos e que assim conseguimos fazer com que a Justiça de Rondônia não pare. Com a chegada dessa pandemia, iríamos ficar um tempo em casa, nós não sabíamos propriamente o que fazer e como fazer. Ficamos alguns dias procurando como que nós iríamos atuar em casa. Então nós fomos aos poucos encontrando estratégias para atuar, estratégias essas diferenciadas daquelas que nós utilizamos, né, cotidianamente, porque os principais instrumentos de atuação, o nosso instrumental técnico operativo, são visitas domiciliares, entrevistas, né, em especial esses dois instrumentos que nós utilizamos, e não poderíamos mais estar utilizando presencialmente. Na nossa literatura, não existia e não existe ainda, né, nada que falasse sobre o trabalho à distância, sobre como atuar se nós precisamos acolher as pessoas, receber, desenvolver empatia, que as pessoas se comunicam não só pela fala, mas pelos gestos, pela forma como chegam, observar relacionamentos, nada disso mais seria possível. Decidimos trabalhar pelo home office, ficamos em casa e fomos aos poucos descobrindo novas estratégias de atuação, bem diferente das anteriores, mas sem deixar de acolher o usuário, sem deixar de oferecer ao magistrado o nosso olhar técnico, o olhar do assistente social e do psicólogo. Assim, nós estamos atendendo de casa as entrevistas com adolescentes, com suas famílias, por meio de teleconferência. As atividades de monitoramento e de fiscalização continuam também dessa forma e a Justiça Restaurativa está realizando círculos virtuais com adolescentes, com vítimas, com famílias, né? E nesse sentido nós estamos continuando a oferecer o nosso trabalho, o nosso serviço nessa vara. Nos encontramos sempre, quase que diariamente, ou eu me encontro com um grupo de uma sessão, ou com a equipe toda, e nós estamos assim desenvolvendo as nossas atribuições. Claro que com as limitações impostas pela situação, pela pandemia, mas o nosso trabalho continua sendo desenvolvido diariamente. Com essa situação de pandemia, não foi só o servidor que teve que trabalhar em casa, mas nossas esposas, nossos filhos estão tendo aulas online, então a estrutura que nós tínhamos ficou insuficiente. Então teve todo aquele trabalho de ajuste, né? Mas não paramos, o jurisdicionado continua sendo atendido. Estamos trabalhando redobrado porque o nosso papel, que antes da pandemia restringia a realização das audiências e análise dos processos, hoje nós temos a função também de fazer todo o contato com as partes, com os advogados e marcar datas de audiências de forma virtual, que é a forma que estamos realizando essas audiências, de forma virtual. A comarca de Ariquemes, nós estamos em 3 conciliadores, estamos conseguindo apresentar muito bom resultado, realizando muitas audiências dessa forma. As audiências elas são realizadas por meio de chamada de vídeo pelo WhatsApp, e quando eu falo que a gente está trabalhando muito mais do que antes, no sentido de que cada processo nós temos que abrir os processos, olhar os números de telefone das duas partes, entrar em contato e tentar adequar a questão dos horários, porque às vezes a parte trabalha num determinado horário, o advogado não pode fazer audiência naquele momento. Então a gente às vezes, para marcar uma audiência, você leva aí, tem que fazer às vezes aí 5, 10 ligações, né? Então nós temos feito audiências com advogados e partes de vários estados, né? São Paulo, Manaus. Então essa questão do WhatsApp, ele tem facilitado muito para a gente resolver problemas, inclusive desses processos que as partes não estão aqui no estado e na nossa cidade.
e a gente tem conseguido realizar com muito sucesso. Houve muitas mudanças, principalmente nas audiências e conciliações. Nesse momento, nós estamos com a dificuldade de fazer as audiências em virtude das partes, embora alguns não estão aceitando. E a dificuldade também no início que nós enfrentamos devido aos vários provimentos que foram mudando ao tempo e algumas pessoas estão fazendo as audiências. E nós, como conciliadores, uma das dificuldades que nós temos é em relação aos telefones celulares. Nós estamos passando o nosso telefone em particular para as partes, para que nós possamos fazer a audiência e entregar essa audiência para o produto final para o juiz e futuramente decidir. E essa é a nossa dificuldade, primeiramente, são as audiências. E a questão também da internet, que embora nossa casa residencial não tenha uma internet tão boa quanto aqui do tribunal. E os gastos de energia também, às vezes com a família, tudo lá, tem que dividir o computador com outras pessoas. Nós não temos um equipamento em casa adequado, como aqui no fórum nós temos, pode ver que nós temos 2 telas, fica mais fácil para você trabalhar e realizar audiência, principalmente presencial, que você vê as partes, sente, né, o que está passando entre na audiência. Fomos surpreendidos com a pandemia do novo coronavírus, o que provocou mudança e diversos transtornos na sociedade, sobretudo na atividade laboral. Todavia, desde o dia 22 de abril do corrente ano, com fundamento nos atos conjuntos 008, 009 da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça, bem como da Resolução 314 do CNJ, estamos realizando audiência por videoconferência utilizando a plataforma Google Meet, inclusive com a participação de advogados de outra comarca. O secretário trabalha antes, preparando os processos, durante, auxiliando o juiz, digitando a ata, e após a realização da audiência, procedendo às baixas e lançamentos necessários. E essa modalidade de audiência por videoconferência tem exigido um pouco mais, na medida em que é necessário entrar em contato com as partes, com testemunhas, para passar orientações acerca do funcionamento da plataforma, bem como há ainda a necessidade de digitalizar as peças do processo e enviá-las por e-mail para que as partes possam ter acesso, né? E isso tem exigido um pouco mais em razão das outras atribuições. Por vezes eu tive que fazer isso na minha residência, em casa, né? Inclusive os finais de semana já cheguei a fazer também. A exemplo de ontem à noite, eu entrei em contato com uma testemunha de uma audiência, indaguei sobre essa ferramenta, ela disse que não sabia, eu tive que passar toda a orientação para que ela pudesse ter acesso. Realizei o teste com ela, isso no período da noite, porque não foi possível fazer mais cedo, pelo fato de que ela estava no horário de trabalho e disse que só tinha disponibilidade mais tarde, né? Todos têm gostado da experiência de realizar a audiência por videoconferência. E meu sentimento é de alegria em poder, mesmo em tempos de dificuldade, contribuir com a justiça, respeitando os princípios da presunção de inocência, da razoável duração do processo, da economia processual, sem excluir o da eficiência, visando a pacificação social. Eu acredito que boa parte dos colegas no início da pandemia sofreu um tanto quanto em razão da falta de estrutura com internet, com computador, mas eu acredito também que muitos já estavam preparados para esse momento, inclusive eu. A verdade é que o home office ele traz muitos benefícios para o Tribunal de Justiça e tem trazido efetivamente todos os dias. Nós conseguimos melhorar o desempenho na elaboração dos trabalhos, a análise de processos em razão da ausência de fatores externos, como atendimento às partes, atendimento ao advogado e às vezes o próprio atendimento ao servidor, a um colega que busca às vezes algum auxílio, alguma dúvida. Então você elimina esses fatores externos no dia a dia e faz com que a sua atenção esteja só voltada para o processo,
né? Você consegue analisar com muito mais calma e com muito mais atenção um processo, estando dentro de casa, estando no seu cantinho preparado para o seu trabalho. E o Tribunal de Justiça só é o que ganha, né? com essa melhora no trabalho. Na nossa vara, por exemplo, nós conseguimos melhorar a produção das minutas e análise dos processos em razão disso, de conseguir ter um bom silêncio, um canto para você efetuar o seu trabalho e assim melhorar a análise dos processos com muito mais rapidez e com muito mais atenção, que é o que o jurisdicionado realmente precisa e é o que o tribunal tem feito, trabalhar todos os dias para levar uma boa prestação jurisdicional aos jurisdicionados. O oficial de justiça é o braço do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é o último socorro do cidadão. Por isso nós estamos indo agora cumprir um alvará de soltura, porque a liberdade é um direito fundamental e a liberdade não pode esperar. Desde o começo do isolamento da epidemia, nós oficiais de justiça continuamos trabalhando diuturnamente, em todos os horários, sábados, domingos e feriados, cumprindo com urgência a nossa missão institucional. O cuidado é redobrado, mas nós trabalhamos com risco, é parte da nossa profissão. Nós já enfrentamos epidemia de tuberculose em presídios, nós enfrentamos costumeiramente a malária na zona rural e agora estamos enfrentando a epidemia de coronavírus. Pedimos a Deus que ajude todos os oficiais de justiça. Nós temos casos de alguns colegas que já faleceram em razão do coronavírus em outros estados. E nós estamos trabalhando com cautela, mas sem esmerecer. Quero dizer que nesse período de pandemia, nós oficiais de justiça estamos produzindo. Lógico, aqueles do grupo de risco acima de 60 anos e que têm problema de saúde pré-existente estão em suas casas, né, tomando as cautelas. Queria dizer que a gente está na linha de frente aqui, se expondo diariamente a cumprimento de mandados na casa de detenção, Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal, hospitais, fazendo busca e apreensões, intimando testemunhas. Sem dúvida, nós oficiais de justiça, hoje dentro do quadro do Tribunal de Justiça, somos os que estamos mais expostos ao coronavírus. Então eu quero pedir força, paciência aí para os colegas, para que a gente atravesse esse momento, né, com muita serenidade e que a gente tome as cautelas também para a gente não levar o vírus para a nossa casa, para os nossos familiares. É um momento de muita atenção. Eu sou a Gaudiana, oficial de justiça aqui na comarca de Porto Velho. Hoje nós viemos mostrar para vocês que o nosso trabalho não para. Mesmo durante a pandemia, nós estamos cumprindo os mandados de forma efetiva. Hoje nós estamos aqui no Residencial Orgulho do Madeira. Vamos cumprir algumas intimações e dizer que durante a pandemia nós estamos trabalhando, fizemos o regime de plantão e agora estamos cumprindo todos os mandatos que estão sendo distribuídos. Nosso trabalho aumentou em grande demanda por conta da pandemia, das várias situações que o coronavírus tem trago para a nossa vida em geral. Mas nós estamos aqui garantindo que a justiça seja feita. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, você que assiste o programa do Fogaça, estamos aqui com a Daiane. Daiane, ela foi uma das vítimas aí dos estelionatários daquele auxílio do governo federal. E ela foi vítima, vai contar pra gente, vai falar o nome dela completo, o bairro que ela mora aqui em Porto Velho, e vai falar o que aconteceu. Tudo bom, Daiane? Tudo bom, bom dia. Bom dia. Meu nome é Daiana Patrícia, eu moro no Jardim Santana,
E eu sou cadastrada no Cadastro Único desde 2013. Então, eu fui uma das sorteadas para ganhar a parcela de R$ 1.200. E aí eu esperei a data certa para mim poder buscar o dinheiro em espécie, né? Para poder sacar lá no caixa. Quando eu cheguei lá na Caixa Econômica, não tinha mais nada, estava tudo zerado a conta. Os estelionatários fizeram uma transferência de 600, outra de 400 e ainda fizeram um pagamento de um boleto bancário no valor de R$200. A única coisa que eu descobri é que essas pessoas são de Belo Horizonte. O banco não me deu nenhuma assistência, não deixou eu ver o papel que eu pedi, a cópia do papel para poder fazer a ocorrência, eles não me deram, eles esconderam, falaram que era política interna da empresa. E aí eu não sei, porque... Qual agência que é, Daiane? Oi? Qual agência que é? É a agência ali da Caixa Econômica lá da... Peraí, só um minutinho. Zona Leste? Nações Unidas, né? Da Nações Unidas. Nações Unidas, tá. Isso. Tá, e agora a segunda parcela, como que tá a situação dela? Aí a segunda parcela eu acho que vai pelo mesmo buraco, né? Porque como eu sou cadastrado no Cadastro Único, então eu não precisei fazer nenhum cadastro, né? Na verdade, quem tinha Cadastro Único não precisava fazer cadastro para poder concorrer, né? Dessa parcela. Já vinha tudo pronto. O meu cadastro que está lá, o e-mail não é meu, o telefone não é meu. Eu já estou tentando um mês mudar isso aí. Eu não consigo, eles não me dão assistência, eles falam que eu tenho que mudar pelo aplicativo. O aplicativo não está aceitando mudar. Só dá, quando eu boto para colocar o meu e-mail, dá e-mail advergência e o telefone também. E eu não sei, eu tenho para mim que eu vou perder a segunda parcela também. Por que você não vai por que você não vai no Ministério Público Federal? Tem que ir no Ministério Público Federal? Eu acho que é a solução, né? Se não dá certo de um jeito, como o recurso é federal, deve ser Ministério Público Federal. Pois é, eu O 0800 da Caixa, você tentou ou não? Já tentei várias vezes e nada. E eles falam o quê? Eles ficam me mudando, só tem que ligar para esse outro número. Aí eu ligo para outro número e chama e nada. Eles nunca me dão assistência. Eu fiz ocorrência na polícia e o banco, a única coisa que o banco fez foi uma pequena ocorrência entre eles lá, né? O banco mesmo. E pronto. Mas bloqueou a sua conta para ninguém mais receber ou não? Não, eles não bloquearam, eles disseram que não tem acesso a esse negócio do Caixa Tem, né? Que isso aí é do Caixa Tem, né? Não tem acesso ao Caixa Tem, eles não tem como mexer, que isso aí só eu que posso fazer. Vixe, então complicou a situação, então? Complicou mesmo. Então e aí eu não sei, eu vou ter que ir no Ministério Público, porque a segunda parcela vai pelo mesmo ralo, que já está liberado desde o dia 22, na verdade, a segunda parcela. Você foi lá, você viu se receberam ou não? Oi? Você foi ver se receberam? Eu fui ver lá para mim receber a segunda parcela, só que eles falaram que eu tenho que esperar dia 5 de junho, porque só dia 5 de junho que eu posso retirar em dinheiro no caixa lá, entendeu? Só que a parcela está liberada desde o dia 22, né? Só que para fazer transferência do Caixa Tem, pra você pagar ali mesmo, né? Mas eu não consigo entrar no aplicativo. Então, você não consegue entrar no aplicativo, por quê? Porque precisa precisa fazer lá, como chama, esqueci o nome agora, precisa fazer a mudança de cadastro, então, na atualização de cadastro, né? Isso, eu não estou conseguindo atualizar o cadastro, porque o cadastro que está lá, só meu CPF e meu nome, que é meu, o resto é tudo dos outros, que eu não sei nem quem é. Daiane, eu recomendo você, então, a entrar, a fazer uma denúncia do Ministério Público Federal, para ver se toma alguma solução. Como recurso federal, fazer uma denúncia no Ministério Público Federal. Ele fica ali atrás do Irmãos Gonçalves da Jorge Teixeira, aquele ali com a Calama ali. Então eu vou lá, porque não dá não, porque eu estou precisando e o dinheiro está chegando na minha mão. E disse que a gente vai ter que prestar conta desse dinheiro, né, depois, mais pra frente, e eu vou prestar conta do dinheiro que eu não tem na minha mão? Tem não. Dinheiro é seu, é lei, dinheiro é seu, não precisa prestar conta de mais nada. Pois é, e eu vou lá, por causa que eu estou precisando e nada de dinheiro chegar na minha mão. E não é só eu que fui roubada não, que eu já vi vários relatos lá na Caixa Econômica, na porta da Caixa Econômica mesmo, que esses R$
R$200 está sendo passado a perna. Então tá bom, obrigado. Só quem está conseguindo receber é o pessoal que está recebendo R$600. R$1.200 tá difícil de tirar. Então tá, eu recomendo você ir no Ministério Público. Obrigado pela ligação, tá, Daiane? Obrigado, boa tarde. Valeu.